Então, bom dia, gente. Vamos dar seguimento ao nosso estudo da Bhagavad Gita. Então, a gente está caminhando agora do meio para o fim do capítulo 2. Às vezes me perguntam, até quando vai os estudos? Aí eu digo assim, não sei, né? Vai depender de vocês. Por mim, a gente vai até o final da Bhagavad Gita. Possivelmente isso leve alguns anos. Então vejo que a gente está aí indo do meio para o fim do capítulo 2. Temos mais 16 capítulos pela frente, né? Então a gente vai hoje já seguir direto com o texto. Eu vou compartilhar aqui na tela. Muito bem. Então na aula passada a gente percorreu um trecho onde Krishna ele nos dá seguidamente duas definições de yoga, né? Essas duas definições de yoga, elas convergem. Nesse momento da Bhagavad Gita, Krishna ainda não está falando daquele yoga que a gente às vezes assim idealiza como o yoga em estado de meditação, onde a pessoa senta numa postura e fica lá com seu corpo imóvel, né, buscando entrar numa espécie de samadhi. Esse yoga que ele está explicando aqui é o yoga que se aplica nas ações, tá? Então, é o yoga que a gente executa através do cumprimento do nosso Swadharma, que é o nosso papel no mundo, fazendo isso com aquela atitude que ele vem descrevendo de equanimidade, samatvam, né? Quer dizer que a nossa motivação para a ação não é baseada nas recompensas que o nosso ego ou o nosso corpo visa obter. Hum? Essa ação, ela é movida por uma referência maior do que o ego ou o corpo, que é Buddhi, né? Aquela dimensão superior da nossa mente, que nos permite agir com equanimidade. Como Krishna diz, essa equanimidade é considerando conforto ou desconforto, a vitória ou a derrota, o sucesso ou o fracasso, como sendo iguais. Tá? Se trata aqui não mais de obter o sucesso, obter a vitória, ou obter o prazer ou o conforto, e sim fazer a ação justa, né? E essa ação que, feita com essa atitude de equanimidade, vai nos trazer um bem maior do que simplesmente um sucesso egóico ou um prazer físico. Esse bem maior é a visão do eu espiritual, né? A realização de quem eu sou, qual é a minha natureza eterna. Então, Krishna, ele está dizendo aqui para gente que para a gente realizar essa natureza eterna, não é necessário que a gente realize ela apenas através daquelas práticas formais de meditação sentada, né? A realização dessa natureza eterna, ela começa pelo treinamento de agir no mundo a partir dessa equanimidade, a partir desse buddhi, né? Ele está chamando essa equanimidade mental de Buddhi Yoga, tá? Isso a gente viu aqui no verso 49, ó. Buddhi Yoga, que é semelhante, tá, ao que a gente está vendo também como Karma Yoga, né? Karma Yoga é esse yoga da ação.
Deu um eco aqui. Quem chegou, só pedir para quem chegar a fechar o microfone, tá? Se atentem para esse detalhe do Zoom. Vejam que isso não é automático. Isso. E aí, então, gente, ele explicou, né? Como eu falei para vocês, duas definições de yoga. No 48 ele diz que yoga é dito que yoga é samatvam, agir com equanimidade, cultivar a mente equânime. E no verso 50 ele diz que yoga é karma sukaushalam, tá? É a habilidade de agir com essa equanimidade na mente. E então, vamos dar sequência aos versos. Então, entramos no verso 51. Foi aqui mesmo que a gente parou, né? Me confirmem. A gente viu o 50 e a gente agora vai ver o 51. Então, no verso 51, Krishna diz: os sábios que possuem equanimidade mental, que de fato renunciam aos frutos das ações, eles tornam-se livres do cativeiro do renascimento e vão para a região além de todas as misérias. Então aqui a gente volta para essa visão védica, né, de que o mundo físico, esse mundo material, embora ele seja muito interessante, né, sob vários aspectos, ele é um mundo permeado por misérias, sofrimentos. Tá? As principais misérias são consideradas, né, na visão védica, o nascimento, o envelhecimento, a doença e a morte. Tá? Por melhor que seja a vida de uma pessoa nesse mundo, digamos assim que a pessoa consegue tudo o que ela almeja. Ela fica rica, ela fica famosa, ela nasceu com um corpo belo, ela tem acesso a todos os lugares, ela tem acesso a todos os prazeres e todos os confortos, né? Por melhor que seja essa vida, ainda assim a pessoa está sujeita a essas quatro misérias, tá? Há um sofrimento inerente no nascer, há um sofrimento inerente no processo de envelhecer. Em algum momento a gente adoece. E em algum momento a gente vai ter que enfrentar a morte desse corpo, né? Então, essas misérias, né, que estão sendo ditas aqui, elas pertencem ao mundo material. Ah, elas são chamadas aqui em sânscrito, para quem estuda Ayurveda, né? Vejam a palavra aqui, ó, ama. Né? Provavelmente quem já ouviu aulas de Ayurveda sabe que ama é o nome que a gente dá para as toxinas que produzem as doenças. Tá? O nosso corpo ou a nossa mente, quando vai ficando intoxicado, a gente diz que acumula esse ama. E esse ama, então, produz as doenças. E a maneira como ele descreve aqui esse lugar que é livre de misérias, ele chama de Anamayam. Anamayam, tá? É um lugar livre de decadência, livre de misérias, livre de doenças ou dores. Então lembrem que na concepção védica, esse mundo físico, tá? Embora ele seja muito interessante, ele tem, né, intrínseco à sua natureza essas misérias, essas dores. E Krishna, ele está dizendo aqui que nós estamos presos dentro desse mundo físico
num ciclo de nascimentos e mortes, e novamente nascimento e morte, de novo nascimento e morte, né? Aqui ele é chamado de Janma Bandha. Então, essa palavra banda já apareceu, tá? Quer dizer cativeiro, prisão. E Janma é o nascimento, tá? Lembra que eu já disse para vocês que essa raiz Jan deu o termo gen, né? Ah, o termo gênese, que significa também nascimento, né? Então, Janma Bandha é o cativeiro dos seguidos renascimentos. E ele diz que a pessoa que cultiva esse Buddhi Yoga, tá? Essa pessoa ela é um Buddhi Yukta, ela é uma pessoa que está vivenciando esse Buddhi Yoga, né? Essa pessoa, ela mentalmente, Tyaktva, renuncia aos phalas, aos frutos das ações. Como a gente viu no verso acima, renuncia aos frutos das boas e das más ações. Essa pessoa, com essa atitude de mente, ela alcança esse vinir mukta, tá? Mukta vem de moksha, que quer dizer liberação, né? Essa pessoa se torna livre do cativeiro do renascimento. E ela vai, né? Então, gachanti, né? Tem aqui a raiz gam, que quer dizer ir, como no inglês go. Então, ela vai para aquele lugar que é Anamaya, para aquele lugar que é livre de misérias. Krishna aqui na Bhagavad Gita ele não descreve muito sobre o que é esse lugar, tá? A gente entende que é esse reino espiritual, né? Onde o ser espiritual ele está livre dessa roupagem material que o prende, né? Às dores e misérias do mundo físico. E aí, então, no verso 52, Krishna ele diz assim, ó, quando o seu buddhir, né, o seu intelecto, a sua inteligência, estiver situado além do emaranhado da ilusão, né? Então, esse emaranhado da ilusão é esse moha, moha quer dizer ilusão, kalilam. Ah, às vezes essa palavra Kalilam também é traduzido figuradamente como uma densa floresta, tá? Às vezes vai aparecer essa tradução. Quando o seu intelecto estiver situado para além da densa floresta da ilusão, você se tornará Nirveda, tá? Nirveda é uma palavra aqui que foi traduzida como insatisfeito. Eu vou fazer uma retificaçãozinha aqui, tá? Nessa palavra. Vamos colocar como indiferente, tá? Quer dizer assim que você não vai estar mais interessado. O termo nir quer dizer negação. Veda é o desejo de conhecer, né? Então, Nirveda quer dizer assim que você vai se desinteressar por Shrotavyasya, aquilo que há de ser ouvido, e Shrutasya, aquilo que já foi ouvido. Em que sentido que ele está dizendo isso, gente? Tá? Sempre é importante a gente captar aqui a mensagem para a gente não fazer interpretações equívocas. Porque pode parecer que Krishna está dizendo assim, bom, quando a pessoa, então, através do seu buddhi, atravessa essa densa floresta da ilusão, ela vai se tornar uma pessoa totalmente apática, né? Que não quer mais saber de nada. Não é nesse sentido.
Tá? Lembrem que há poucos versos acima, Krishna estava dizendo sobre aquelas propostas dos próprios Vedas sobre conquistas mundanas, né? Os Vedas, eles nos dão caminhos para pessoas que querem, por exemplo, prosperidade, riqueza, fama, poder, né? Ou seja, uma parte dos Vedas, que eu descrevi para vocês que ela é chamada de Karma Kanda, ela oferece isso. Ela diz assim, uma pessoa que quer esses tipos de conquistas terrenas, ela pode cumprir o Dharma e fazer práticas específicas, né, para ser promovida a essas conquistas materiais, essas conquistas terrenas. Mas Krishna está dizendo aqui que quando a pessoa se situa em Buddhi, ela tem essa visão clara do que é espírito e o que é matéria, ela vai se tornar nirveda, ela vai se tornar desinteressada dessas ofertas, dessas propostas dos Vedas, tá? Então, tudo o que os Vedas dizem ou vão dizer sobre conquistas materiais, conquistas terrenas, a pessoa situada em Buddhi não se sente atraída mais por isso, ok? E de novo, tá? Não é que nós precisamos aqui necessariamente dar esse pulo, né, para esse lugar que ele está dizendo. Com certeza nós nos sentimos muito interessados, né? Se a gente abrisse para ler essa parte dos Vedas, a gente se sentiria muito atraído, assim, né? Por esses tipos de ofertas que os Vedas dizem. Faça um ritual assim, 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 e você se tornará uma pessoa próspera, né? Pratique tal e tal prática e você vai ser uma pessoa famosa e reconhecida, né? A gente se sente atraído por essas coisas. Mas Krishna diz que a pessoa situada em Buddhi não se sente mais atraída por isso. E aí ele segue no verso 53, dizendo assim: quando então o seu intelecto, iluminado por ouvir de mim, né, essas instruções que eu estou te dando, e firmemente estabelecido, né, permanecer inabalável numa mente concentrada, tá? De novo aqui, ó. Achala quer dizer fixa, imóvel. Samadhau, né? Já apareceu a palavra, né? É samadhi. Tá? Essa mente concentrada é uma mente em samadhi. Krishna ele vai dando esses vislumbres do que é esse estado de samadhi, que não precisa ser vivido apenas naquela, como eu disse, naquela condição sentada com o corpo imóvel, passando horas e horas e dias meditando, né? Esse samadhi, ele também pode ser vivenciado na ação. E aí Krishna diz: quando a pessoa com esse buddhi firme, estável, né, se situa em samadhi, então yoga avapsyasi, ele diz isso, né? Você estará em yoga, né? E esse yoga é você estará situado no seu eu espiritual. Tá? Ou seja, toda a tua ação, tudo que move a tua ação é a partir deste reconhecimento da tua natureza espiritual. Então, entendo aqui, novamente, a gente tem um sentido de yoga, né? Yoga enquanto essa realização, né, do eu espiritual através do samadhi, que é uma condição de achala buddhi, uma mente estável, né, uma mente inabalável. E aí, então,
o Arjuna ele vai fazer uma pergunta para Krishna. Tá? A pergunta do Arjuna é assim: Krishna, como que eu reconheço essa pessoa aí que você está me descrevendo? Né? De que maneira eu posso reconhecer essa pessoa aí pelo mundo? Né? Porque essa pessoa, ela, como Krishna está dizendo, né? Ela vai estar agindo, assim como todos nós. Mas como que eu sei a diferença entre uma pessoa que está agindo motivada, né? Pelo ego, pelos desejos do corpo e do ego, né? Como que eu sei a distinção entre essa pessoa e essa outra pessoa que você está me descrevendo aqui? Então ele pergunta assim, ó. Vejam que aparece aqui esse K, Kim, tá? Aparece várias vezes aqui esse termo, ó. K, depois aqui, ó, Kim, 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 tá? Kim, K, esses termos que são derivados aqui, né? Dessa letra K. Ela indica a pergunta, o ponto de interrogação no sânscrito. E vocês vejam como é parecido no português, porque as nossas perguntas, elas também começam com essa letra. A gente diz que, quem, como, né? No sânscrito é a mesma coisa, ka, kim, ko, né? Então, o Arjuna pergunta como esse sthita prajnasya, tá? Esse é o termo para essa pessoa. Sthita quer dizer firme, situado em prajna, na sabedoria. Como que essa pessoa que você está me dizendo que é situada na sabedoria, como que essa pessoa bhasha, como que essa pessoa ela se comunica? Né? Essa pessoa, ó Krishna, que é um samadhi sthasya, tá? Que está situada em estado de samadhi. Como ela, Prabhashita, como ela fala, como ela, Asita. Vejam aqui a raiz da palavra asana. Tá? Lembram que asana quer dizer sentar-se. O termo literal da palavra asana é sentar. Então, ó, como essa pessoa asita, como ela se senta, né? Inclusive, fica parecido, né, sonoramente. Asita, se senta, né? E como essa pessoa vrajeta, como essa pessoa se movimenta. Então, essas são as perguntas do Arjuna, né? Como é que eu reconheço essa pessoa no modo dela falar, no modo dela sentar-se ou repousar o corpo, e no modo dela se mover, ok? E aí, então Krishna passa a responder essa pergunta do Arjuna. Aqui vai ser agora uma sequência de versos onde ele vai descrever esse sábio situado em Samadhi, agindo a partir do Samadhi. E de novo, né, gente, isso aqui é uma referência para gente, tá? Ele está falando ali de uma condição ideal do sábio. Não é para a gente tentar artificialmente pular para esse lugar, tá? Ninguém deve ouvir a aula aqui e sair copiando isso artificialmente, tá? O yoga ele é um processo que é feito por etapas, né? A gente vive dando um passo de cada vez. E a gente vai dar, obviamente, os passos, né, de acordo com o lugar onde nós estamos. Não adianta a gente querer pular lá para uma condição ideal desse sábio aqui que ele está descrevendo, né?
Esse sábio é, portanto, uma referência, né? Então, Krishna diz assim, ó, que quando uma pessoa ela renuncia a todos os desejos que brotam da sua mente. Lembra que a palavrinha kama, né, são os desejos pelos prazeres e confortos da vida. Então ele diz, né, Sarvan kama prajahati, né? Então todos esses desejos que brotam da mente, prajahati, né, que eles estão brotando ali da mente, né? A pessoa que renuncia a todos esses desejos. Por quê? Porque ela fica ali se contendo e sofrendo. Ah, eu queria, mas eu tô aqui me reprimindo, né? Não. Krishna não está dizendo que se trata de repressão ou de contenção. Ela renuncia a esses desejos porque ela está satisfeita em si mesma. Olha só. Atmani evatmana tushtaha. Essa palavrinha tushtaha quer dizer satisfeita. Tá? Essa pessoa não está sofrendo, ela não está lamentando pelos desejos que ela não pode realizar. Ela está satisfeita, Atmani, no seu próprio Atma, no seu próprio eu espiritual. Então, essa pessoa é chamada, né? Tad, então, Uchyate, essa pessoa é chamada de Sthita Prajna, a pessoa que está estabelecida em sabedoria, ok? Então, gente, não adianta, tá? Ah, então quer dizer que esse sábio é essa pessoa que está satisfeita apenas no eu espiritual e renuncia a todos os desejos. Então agora eu vou começar a renunciar a todos os meus desejos, né? Não vai dar certo, porque a gente ainda não está satisfeitos no nosso eu espiritual. Não adianta você querer tirar algo que te dá satisfação sem ter alguma outra satisfação superior ao seu alcance, né? É como uma criança, né? Se uma criança está brincando com um brinquedo e digamos assim que ela não pode brincar com aquele brinquedo porque aquilo é perigoso para ela, né? Por exemplo, está brincando com algo que produz fogo. Um adulto inteligente, ele não vai lá e simplesmente arranca o brinquedo da mão da criança, porque a criança vai ficar insatisfeita com isso, ela vai chorar, ela vai espernear. Né? Um adulto inteligente, ele vai lá e oferece um outro brinquedo mais interessante. Aí a criança olha para aquele novo brinquedo, se sente atraída, e aí ela larga, né, aquele brinquedo com o qual ela estava ali na mão. Krishna vai dizer isso mais à frente, tá? Ele diz que uma pessoa que fica se reprimindo, forçando esse tipo de renúncia, ele diz essa pessoa é um impostor. A gente só abandona um tipo de satisfação inferior porque a gente reconhece um tipo de satisfação superior. Então aqui ele está dizendo que esse sábio, ele renunciou a todos os desejos da sua mente porque ele verdadeiramente desfruta da satisfação no eu espiritual, ok? Vamos mais um. Aí ele diz. Essa pessoa cuja mente não se perturba nas aflições e que também não anseia pelos prazeres, que está livre. Olha só, essa pessoa ela está livre de três emoções
que a gente diria assim que são as emoções mais perturbadoras, né, da nossa vida. Raga, o apego. Bhaya, o medo. Krodha, a raiva, a ira. Então ele está dizendo que essa pessoa, ela não sintoniza mais com esses três tipos de sentimentos. Ela está além desses tipos de sentimentos. Vita quer dizer livre, né? Então, livre do apego, do medo e da ira. Essa pessoa é chamada de Stita Dhi, né? Ali em cima ele disse Sthita Prajna, né? Fixa em sabedoria. Aqui, outro termo tem o mesmo sentido. Sthita Dhi, tá? Fixa em sabedoria. E aí, vamos só mais um para a gente concluir hoje. Esta pessoa, então, que está desapegada em todas as situações, que, quando se relaciona com o bem ou com o mal, bem e mal aqui, ó, são chamados de Shubha e Ashubha, né? Shubha é aquilo que a gente considera como sendo bom, Ashubha, não bom. Ela não se apega, né, a isso que ela está reconhecendo como bom, e ela também não odeia isso que ela está reconhecendo como mal. Então, na abhinandati, na dveshti, tá? Esse abhinandati quer dizer assim, a maneira como ela se sente atraída para aquilo que ela reconhece como sendo bom, prazeroso, agradável. E na dveshti, então a maneira como ela tende a odiar, né? A se sentir, a ter uma atitude hostil em relação àquilo que ela reconhece como ruim, como desagradável. Então, a pessoa que não tem esse tipo de atitude binária, né? Ela tem aquela equanimidade no lugar. Sua condição, então, é de novo, né? Prajna, pratisthita. Ela está firme em sabedoria. Vamos só até esse ponto hoje. Tá? A gente vai ter ainda mais alguns versos onde ele vai estar descrevendo essa pessoa. A gente continua isso na aula que vem. Alguma questão? Tudo bem, gente? Então tá, temos muito trabalho pela frente aí, né? A gente olha aqui todas essas características desse sábio, né? A gente percebe que a gente ainda tem muito trabalho pela frente. Então tá, se vocês estão tranquilos, a gente não vai fazer nenhum comentário mais hoje. Aí podemos concluir a aula. Tudo bem? Então tá. Seguimos na quarta-feira que vem. Uma boa semana e E até lá. obrigada, obrigada, tchau, Obrigada. Boa semana. Nada, boa Obrigada. semana. tchau.